Leonardo Sandra Tavares mandou cincão. O primeiro mundo pode ser nosso mundo e o mundo de One Piece, um futuro após 12 apocalipse. Ô, Leonardo. Bem-vindo, Leonardo. Vamos nessa. Eu e você de mãos dadas, já que ninguém acredita. Não, Mas vai vai ser acontecer. legal, vai ser legal. Eu tô com você nessa aí, Guto. Tá vendo? 2018, Cronosfera, tava lá. Ó, agora, você vale lembrar, quando você faz a pergunta do Sol lá dentro, a gente está pensando em efeitos altamente tecnológicos, né? E é um consenso mesmo entre os físicos, década de 60 e tal, quando a gente começou a pensar em ir para o espaço, que a gente começou a pensar em civilizações. E aí esse é um dos instantes em que os físicos fazem assim, olha, deixa eu viajar sem os conceitos tradicionais hoje. Deixa eu viajar com situações assim absurdas mesmo. Porque quando alguém pensa, por exemplo, na escala de Kardashev, ele chega a ponto de tirar a energia de uma galáxia. Então você passa a ter civilizações galácticas. O que a gente falou de estágio 1, que é do planeta. Um estágio 2, a gente pensar no sistema solar, daqui a pouco no estágio 3 tem uma galáxia inteira. Você tira a energia de uma galáxia. Chega a um ponto, num certo instante, que ele vai tirar a energia de um buraco negro. Pô, mas o buraco negro só suga. Não é verdade. Não é verdade. Aquela região ao redor lá, aquele horizonte dos eventos, aquele disco de acreção e tal, quando ele faz o processo de acreção, ele libera muita energia, só que não é visível. Então, de repente, você pode, num nível absurdamente tecnológico lá na frente, retirar energia de buracos negros. Então, a gente está falando de situações assim, muito à frente. É o nosso papo agora, né? Legal. Então, sem física clássica. Outer Wilds. Cara, eu recomendo... Você já leu Blame? Já. Já viu Não Blame? inteiro, mas Não. É muito legal. O Blame Blame é doideira, Blame é é uma premissa também que a gente tem o protagonista que ele tá numa construção gigantesca, colossal, e ele vai andando e não tem fim. Essa construção é como se fosse Como se ele estivesse num edifício. só Um que, edifício. Tipo, um edifício dentro de uma fenda É. infinita. Ele não sabe Infinita. quanto vai pra baixo, quanto vai pra cima, ou quanto vai pros lados. não acaba. E E ele aí, só tá lá. mais à frente, é revelado que é uma esfera de Dyson, que foi construída no passado. Deu spoiler. Deu spoiler? Pra não todo sabia? mundo, né? Ninguém leu. Ninguém leu? Evandro, olha a idade do Mas chat, Evandro. era uma esfera de Dyson construída pelos humanos, controlada por máquinas. Nanomáquinas, né? Nanomáquinas. Nanomachine. Só que elas começaram a construir e não pararam mais. E a esfera de Dyson tomou a galáxia inteira. Por isso que não tem fim a construção. Interessante. Caramba. Agora E eu vou voltar a engoliu todos os planetas da Via Láctea. Vou E... voltar a ler. Animal. Com spoiler, o chat todo chorando agora. Não, mas o Blame é de 72. É, não, velho. Pois é, Quem mas, não leu- gente, vocês percebem que tem precedente nesse negócio? Na ficção? Então. E o Oda outras é um coisas que cara que ele é tão abordaram isso. atento a detalhes, mas tão atento a detalhes. E essas teorias são antigas, gente. Sim. Década de 60 já tem isso. Então, É. Tem uma animação do Miyazaki também que chama Future Boy Conan, que é basicamente um mundo distópico. Teve uma guerra, foi destruído todo mundo com armas magnéticas que mexeram nos polos do mundo. O mar subiu e só sobrou ilhotas ali, né? Que é inspirado em um livro também que chama A Agora- Grande Maré. agora que você falou de subir, assim, vamos lá, vai. Rolou um dilúvio na Terra que fez o nível da água subir, etc. e tal. Tá. Acontece que a quantidade de água na Terra é uma água importada, né? A Terra não produz água, de forma alguma. A água vem na forma de cometas, de alguns meteoros e tal. Então, a água que tem na Terra é toda de fora. A gente não tem síntese de água na Terra de forma natural. Então, toda a água nossa foi uma combinação de fatores. A água entrou na Terra, a temperatura que a Terra tinha fez com que a água ficasse no formato líquido e a pressão atmosférica não deixou a água embora. Porque, assim, se tem um estado que é o menos comum no universo, é o líquido. Porque como é que é o estado sólido? Molécula, presa a molécula, tão forte, que elas se bastam, uma presa a outra bem forte. Você deixa no local que não tem nada ao redor, vacuou. Tá lá, bonitinho, perfeito. O estado gasoso é a bagunça. Tem a molécula aqui, tal. O que é o estado líquido? Tem molécula aqui, e a força entre elas é uma força relativamente pequena. Então, a molécula ela tem liberdade uma em relação à outra. Acontece que essa força não é grande para manter molécula ligada a molécula. E só consegue porque alguém está dando uma ajuda. E quem está dando uma ajuda? Alguém empurrando, chamado pressão. Então, o estado líquido é um playboyzinho mimado. Que só existe porque alguém banca a existência dele. E quem banca
é a pressão. Pressão. Então, se tivesse um astronauta lá no local onde não tem pressão, ele pegasse um recipiente com líquido e fizesse assim, como não tem pressão, o líquido faria na forma de gás e ia embora. Então acontece que a água na Terra, ela só acontece porque rolou uma conjuntura de fatores. A temperatura fez com que saísse desse estado que era e fosse para esse estado assim. E segundo, a pressão atmosférica segurou a onda. Dessa combinação de fatores. Mas o fato relevante é, a água vem de fora da Terra. Ah, mas houve um dilúvio. Ok, a água na Terra está no formato líquido, ou está no formato sólido, ou está num formato que seria de vapor. Tá, acontece para esse vapor condensar e descer, ficaria muito seco. E quando fica muito seco, a água volta. Então, assim, não dá para ter um dilúvio para inundar a Terra. Não rola, não tem jeito. A água daqui é uma água finita. Então, dilúvios, como a gente imagina, caramba e tal, a não sei que haja uma intervenção divina, não haverá dilúvio. Não tem água, porque ela já está aqui no formato líquido. Então, se o nível da água aumentou, hipóteses, alguém de forma proposital fez a água da Terra aumentar. Por quê? Porque ele queria resfriar a Terra, talvez por conta desse negócio lá. E o que você faz para isso? Você traz alguém de fora para cá. Traz, de repente, um asteroidezinho de gelo e tal. Tem ouro numa quantidade maior em órbita ao redor da Terra do que tem na Terra. Você traz um asteroide que tinha gelo e ficou só a casca e hoje em dia puxa Capone Bege para Fruta cima. do Fugitora. Não, o Capone Bege puxando para cima. Também. Veio de gelo antes. Derreteu. E aí derreteu, subiu o nível e ficou em órbita. Então, você pode muito bem trazer. Você aumenta o nível da água. Não tem nenhum problema. Então, assim, aumentar esse nível da água não pode ser de forma natural. Não tem dilúvio que provoca isso. Então, essa água foi trazida de fora. Mas como a gente agora está brincando fácil com questões espaciais, então trazer alguma coisa para cá, que seja na forma de uma fruta ou de uma nave e tal, tá fácil. Existe uma teoria hoje, uma ideia que é assim, olha, a gente está com uma falta de água potável. Tem uma ideia de pegar geleiras do Polo Norte, que são águas potáveis, arrastá-la pelo oceano e levá-la para o país. Que água? Deixa eu trazer água para você aqui e tal. Então, imagina só, se hoje a gente, em teoria, poderia de forma trabalhosa fazer isso, imagina uma civilização dessa tirar água e trazer de fora para aqui, para dentro da Terra. É interessante porque tem o pó da dança de Alabasta que faz chover. Só que, quando usam o pó, diz que em outro lugar para de chover. Ele só força Ela a nuvem. só né? força a nuvem e tira de Perfeito. outro lugar. Perfeito, é isso. Ou seja, não nasce do nada. Não nasce do nada. A quantidade de água na Terra está definida. Não tem esse dilúvio eterno e tal. Agora, o que me chama a atenção é que, se trouxer essa água de fora da Terra para a Terra, isso aconteceu lá atrás, né? Porque esse nível e tal, para trazer um cara desse, 200 anos, em 200 anos, melhor, desde o século perdido para cá, aumentou 200 metros, né? 200 metros. O nível da água. Então, 200 metros é água para caramba. Então, em teoria, não teria tecnologia para isso, ou alguém fez na Mocó, ou teria um dilúvio, ou teria um mega maremoto, porque trouxe gelo e caiu aqui na Terra, e não tem relato disso, né? Então, significa dizer que o primeiro aumento de água que houve, que gerou grande inundação, aconteceu antes, de repente, um descontrole, na hora de conceber essa estrutura toda, foi um dos momentos em que, de repente, deu errado. Queriam construir a Terra, ou terraformar a Terra, ou arrefecer a temperatura da Terra, e deu errado o processo e tudo. Mas esses últimos 200 anos ainda para mim é uma dúvida. Como é que o nível da água aumentou nos últimos 500 anos, 800 anos? Como é que o nível da água aumentou em 200 metros? É muita coisa. Arma ancestral? É. Dá para criar? Eu fiz um cálculo. Para fazer o nível da Terra, o nível da água na Terra aumentar em 200 metros, teria que trazer para cá um asteroide de gelo que seria o dobro daquele que matou os dinossauros. Nossa. Certo, seria bem grandinho. Então, assim, não dá para passar despercebido. Então, tem alguma coisa que aconteceu e não foi chuva. Não foi chuva. Não pode ser chuva. Então, isso, em princípio, viola a conservação de massa. Como o Oda é gênio, ele não violou coisa nenhuma, falta algum gatilho, alguma informação, que, por enquanto, eu vou dizer que a resposta é nanomáquinas. Nanomáquinas. É isso. Por enquanto, foram nanomáquinas que produziram esse efeito e vai ficar essa resposta por enquanto. Sempre são nanomáquinas. Não tem resposta, vai certeira que não tem erro.